Aqui é o Abraham de israeldireto.com. A gente vai dar uma olhada no Tânia de ontem, está aqui, dia 11 de maio de 2019. A Tânia foi dividido em várias sessões, apesar que o Tânia de hoje vai rever a continuação dos últimos capítulos. Ele fala hoje em termos da grandeza de Hashem, de Deus, que a nossa percepção é extraordinariamente limitada. Ou seja, hoje em dia você tem celular, apesar de você não captar as ondas do celular, você sabe que existe. Através de um aparelho você tem como receber. Então, existem várias e várias outras dimensões ou sentidos que, apesar de a gente não ter como captar, eles não deixam de existir, assim como eletricidade, como onda de celular, como rádio. Então, isso relaciona ao Tânia anterior. Tudo que a gente falou até agora, e toda essa visão, o múltiplo, múltiplos, ou seja, é muito maior. Eu estava falando antes do rei que falou com uma pessoa simples. Aqui no caso o rei é um cara gigantesco, multiplamente gigantesco. Le'enketz, sem fim. Asalano Elokeinu, Asalá nos fez o nosso Deus, que legidulato en heker. Esse legidulato en heker, a sua grandeza não há investigação, é um versículo, é um passuque nos Salmos, no último livro de Salmos. É um conceito, você for investigar a grandeza de Deus, você não consegue chegar ao fim. A distância do Sol para a Terra, o fato que as formigas se comunicam e que o fígado consegue limpar o sangue e por aí vai. Se você vê a perfeição, você começar a se esforçar para enxergar a grandeza de Deus, não tem fim. E o Memale Kololamim, ele preenche todos os mundos. Pessovev Kololamim, ele circunda todos os mundos. Venudam Zohar Kadosh. Zohar Kadosh é o livro da Kabbalah, Miarizal, Ribui Eichalot, Veolamot, que existem milhares. Ribui é a quantidade, muito. Olamot, dimensões, mundos. Eichalot são palácios, são quartos de palácios. Ad en mispar, sem fim. Bechol, olam, veichal, ribor, avot, melachim, e cada um desses mundos, e cada um desses palácios, dezenas de milhares de anjos. Le'enket setachlit, às vezes sem fim, e às vezes até mesmo sem propósito. É grande. A gente não vê? É difícil de acreditar, mas existe. Como Shekatuba Gemara Aktiv, Ayesh Mispar Ligadudav, na Gemara, no Talmud, ele diz se tem número para a quantidade de seus batalhões. Aktiv Elef Alfei Lafim U Ishimshuni, são milhares e milhares. Iribu Irevavot Kadmon, Iribo Revavan Kadmon Hulu. שני אלף אלפים חולו, מספר גידוד אחד, אבל לגידודיו אין מספר, batalhões não tem fim, não tem números. כולם קמי כלא ממש חשיבי, e todos esses batalhões, todos esses anjos, centenas, dezenas de milhares, sem fim, כולם קמי כלא ממש חשיבי, eles são inconsideráveis, são insignificantes perante a Deus. ובטלים במציאות, eles se subjugam a Deus. ממש כביטול דיבור השם ממש לגבי מהות הנפש המדברת, como ביטול דבר השם, a anulação da palavra de Deus, לגבי מהות הנפש, de acordo com a essência da alma, המדברת que fala, ועצמותה, בעוד שיהיה דיבורה עדיין במחשבתה, mesmo antes de sair da boca ou ainda estar no pensamento, ou antes de ser pensamento, antes do pensamento, ou seja, antes é palavra, antes de ser palavra é pensamento, antes de ser pensamento é ratzon. E esse foi um Tânia difícil, eu confesso que não está 100% entendido, mas a gente fez o possível. Se você assistiu até agora, muito obrigado.